da AD1, uma unidade histórica, que combateu na Segunda Guerra Mundial e retornou vitoriosa dos campos de batalha da Itália. Eu informo que o nosso passeio tem duração de aproximadamente 45 minutos e passaremos por pontos que contam quase 500 anos de história do Brasil. Informo também que o nosso aquartelamento é dividido em duas áreas. Uma área destinada ao roteiro turístico, que é o lado esquerdo do nosso aquartelamento, e a nossa área operacional, que é o nosso lado direito. Eu solicito que fotos não sejam executadas do nosso lado direito, por ser a parte operacional e onde se encontram os nossos sentinelas armados. As peças de artilharia que os senhores apreciarão no momento só disparam cultura e civismo. Muito obrigado e queiram me acompanhar, por favor. 45 minutos, dá pra filmar aqui 5 horas, então eu vou filmar o passatempo. Esta placa conta a síntese histórica da Fortaleza de Santa Cruz. Um pequeno resumo. No ano de 1555, um francês chamado Nicolau Durand de Villagagnon instalou neste promontório 2 peças de artilharia, visando defender a ilha de Sergipe, a atual ilha de Villagagnon, onde se encontra a Escola Naval do Rio de Janeiro. No ano de 1567, esta fortificação foi ampliada, se tornando o principal ponto de defesa da Baía de Guanabara, e foi nomeada Bateria Nossa Senhora da Guia. No ano de 1599, a bateria Nossa Senhora da Guia fazia sua estreia contra o corsário holandês Oliver van Noort, que foi repelido pelas peças de artilharia que aqui existiam. Aqui está 1632, mas foi comprovado por antigas documentações que foi no ano de 1612. Esta fortificação foi novamente ampliada e após atingir o acervo de 20 peças de artilharia, foi nomeada Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Em 1710, houve a atuação contra a esquadra do francês Charles Duclerc, que teve o mesmo destino que o holandês Oliver van Noort. No ano de 1863 a 1870, a fortaleza passou por obras de ampliação e foram construídas 3 baterias. A bateria 2 de dezembro, 25 de março e a bateria de Santa Teresa. No ano de 1874 até 2006, passaram por aqui diversos grupos de artilharia, porém vou destacar 3 importantes datas. No ano de 1955, último disparo da Fortaleza de Santa Cruz da Barra, contra um cruzador da Marinha Brasileira, o almirante Tamandaré. Ele saía daqui da cidade do Rio de Janeiro, rumo à cidade de Santos, conduzindo o então presidente da época, Carlos Luz. Lá ele pretendia instaurar um governo de resistência para impedir a posse do então presidente eleito, Juscelino Kubitschek. No ano de 1967, esta fortificação foi transformada em presídio do Exército. E em 2006, aquartelou aqui a AD1, a artilharia divisionária da 1ª Divisão de Exército, e a sua bateria comando Cordeiro de Farias. Este é o brasão da AD1, que é constituído por 3 símbolos. O primeiro símbolo, a cobra fumando. O que significa a cobra fumando? É o símbolo da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Naquele tempo, o povo brasileiro era muito descrente do seu exército. Eles não que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. Porém, estavam enganados, porque o Brasil foi à guerra e retornou vitorioso dos campos de batalha na Itália. À direita, o candeeiro, símbolo de nossa artilharia. E abaixo, o obuseiro, a principal arma utilizada pela artilharia divisionária na Segunda Guerra Mundial. Vocês podem ficar à vontade, caso queiram executar fotografias e queiram me criada no ano de 1612, é uma das mais antigas do Brasil e a segunda mais antiga de Niterói. Em seu altar, abriu uma imagem original do século XVII, medindo 1,73 m de altura, feita com madeira maciça e cravejada de pedras semi-preciosas. Contam histórias que o verdadeiro destino da Santa não era a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, e sim o Forte Santa Cruz, porém pela semelhança de seus nomes, ela veio parar aqui. Várias tentativas foram feitas para que a Santa fosse entregue ao seu verdadeiro destino, porém, em todas as tentativas o mar ficava muito revolto, obrigando a embarcação que a conduzia a retornar. Então, por bem da Santa, achou melhor que ela permanecesse aqui. À minha esquerda, existe um corredor, nesse corredor existe uma janela voltada para o mar. Ela era utilizada pelo padre que rezava a missa na época como ponto de observação das embarcações que se aproximavam da Bahia. Por quê? Porque naquela época todos os militares eram obrigados a comparecer à missa. Então,
postos da fortaleza ficavam completamente desguarnecidos e quem fazia esse sentinela era o padre, que soava o alarme caso necessário fosse. Ao fim desse corredor à direita, existem 4 corpos emparedados, que seriam os 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens, o Major Digno e o primeiro Tenente Torres, mortos em uma revolta interna no ano de 1905. E as 2 mulheres seriam Laís e Iracema, filha do capitão Potiguara de Macedo. Ela teve um romance proibido com um dos soldados do seu pai, e após ser obrigada a se separar do militar, se atirou do alto de uma das muralhas, o que ocasionou a sua morte. E Laís, sua melhor amiga, faleceu 18 anos depois por causas naturais. Os senhores podem circular para nossa capela. Busto do patrono da artilharia brasileira, Marechal Emílio Luiz Malher, nascido no dia 10 de junho de 1801, na cidade de Dunkerque, na França. O Marechal Emílio Luiz Malher, conhecido como Barão de Itapevi, na Guerra da Tríplice Aliança, comandou o 1º Regimento de Artilharia a Cavalo, o Boi de Botas, uma tropa dotada de tal eficiência e rapidez que foi apelidada de Artilharia Revólver. Ele veio a falecer no ano de 1886 e seus restos mortais se encontram no 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, o Regimento Malher, erguido em sua homenagem, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Canhões, 2 mastros de pau-brasil, um mais à esquerda e o outro à direita, medindo 22 metros de altura, e ao centro um antigo farol, criado no ano de 1870 e que funciona até os dias de hoje. Dá pra pegar dentro? O quê? Navio? É, vai dar pra ver. Não quero. Visualizar o Pão de Açúcar, um ângulo somente visto por quem chega ao Rio de Janeiro através de embarcações ou através de aviões. Daqui nós podemos visualizar algumas fortificações que auxiliavam a fortaleza na defesa da Baía de Guanabara. São elas: o Forte do Imbuí, aquela fortificação em branco, bem no alto daquele promontório onde se encontra aquela antena, o Forte do Pico, entre as 2 elevações, o Forte São Luís, ao centro da Bahia, o Forte Laje, do outro lado, o Forte São João, e bem no alto daquele promontório onde se encontra um pavilhão nacional hasteado, o Forte do Leme, conhecido também como Forte Duque de Caxias. É lindo, né? O dia. Tá filmando? Tá filmando aquela sua e essa minha. Tem tubarão aqui? Se você pular
É uma fortaleza na defesa da Bahia e ao centro o plano de defesa utilizado na época. Era a sua data de nascimento. Esta é impecável obra de engenharia portuguesa foi criada por pedras cortadas, numeradas e unidas com onda de baleia, calcário e marinho fluido. Ela é composta por fios de uma casa-mato, que vem a ser a casa-mato, esse círculo, que é conhecido por um canhão cado. Ela funcionava da seguinte forma: o seu tiro se posicionava exatamente onde eu estou. Deste ponto, ele tem visão total dos canhões à direita e visão parcial dos canhões à esquerda. Dando alguns passos à frente, ele se posicionava nesta seta ao chão. Nesta seta, ele tem visão das últimas duas casamatas e visão para o porte do pico, que era utilizado como ponto de observação das embarcações que se aproximavam da Bahia. Lá era guarnecido por um sentinela, que soava o alarme caso necessário fosse. O sistema de mira também era assim. Cada canhão era guarnecido por 2 soldados, sendo que 2 faziam uma mira no canhão. Um se posicionava à direita e o outro à esquerda. E por aqueles 2 orifícios que são voltados para a boca do canhão, faziam a mira. Quando os 2 avistavam uma embarcação inimiga ao mesmo tempo, significava que o barco estava no objetivo. Então, se deu uma ordenação oficial para que o disparo pudesse ser efetuado. Ocorreu um fato inédito na conferência do governador. A fuga do capitão Juarez Pablo. Ele fugiu por esta canhoneira, utilizando uma fina corda de canhão, junto com mais 2 companheiros, o lateral e Alcides Teixeira. Lá embaixo, um contrato externo o aguardava, chamado Ari Parreiras. De lá, eles seguiram para a praia de Caraíba, onde mais tarde foram para a cidade de Campos. Algum tempo depois, o capitão Juarez estava escrevendo uma carta dizendo como planejou a sua fuga e enviou ao comandante da época para que ninguém mais pudesse fugir daqui da forma que ele escapou. Anos depois ele se entregou ao exército brasileiro, cumpriu a sua pena e mais tarde se candidatou ao presidente da República, onde veio a perder para Juscelino Kubitschek. Cuidado aí, pelo amor de Deus. Gente, não consegui mostrar o negócio.